O que daria você ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida? Esse é o questionamento do salmista nesse texto. Se a gente pudesse entrar num túnel do tempo nesse momento, e a igreja pudesse voltar 22 anos atrás, e fizesse uma retrospectiva desde lá no passado até os dias de hoje, você há de concordar comigo que o Senhor tem dado muitos momentos de alegria neste local, muitos momentos de vidas sendo transformadas, muitas histórias sendo resgatadas pela bondade do Senhor nessa terra, nessa cidade, muitos momentos de sorriso, de confraternizações, momentos em que o Senhor tem abençoado o seu povo neste local. Da mesma forma, o salmista, ele poderia fazer isso, por isso ele o fez e escreveu este salmo. No entanto, a nossa vida, ela não é marcada só de momentos alegres. Ela é também marcada de momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos de tristeza, de sofrimento e de provações que o Senhor permite que aconteça conosco. E quando a gente percebe o salmista escrevendo esse salmo, nós percebemos o quanto Deus foi bondoso com ele, o quanto Deus foi misericordioso com a sua vida. Tudo consta que deva ter sido, a gente não sabe o autor desse salmo, mas tudo consta, estudos, a tradição diz que talvez tenha sido o rei Ezequias que tenha escrito este salmo. E esse salmo aqui, ele reflete a bondade de Deus para com aquele rei. Os momentos em que o rei foi abençoado pelo Senhor, esse rei foi um rei próspero, esse rei foi um rei, de certa forma, temente ao Senhor. Esse rei fez grandes coisas pelo povo que ele governava. Mas esse salmista, esse rei também sofreu dificuldades, lutas na sua vida. E a gente percebe isso tudo nesse texto. E se nós fôssemos analisar também a nossa vida individualmente, não só a igreja aqui de Alto Paraíso que está fazendo aniversário, mas se nós fôssemos avaliar nossas vidas em particular, a pergunta que eu te faço, será que você tem motivos para dar louvores, motivos para agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito por você? Talvez você possa imaginar e pensar, não, eu não tenho motivos, pastor. Você tem sim motivos. Você tem um cérebro aí que está pensativo, que está te dando lucidez. Você tem um coração que está batendo no seu peito. Você tem um pulmão que está te dando respiração plena. Você tem suas pernas, você tem os seus braços, você tem sua família. Você tem o seu emprego, você tem o ar que você respira. Você tem a igreja de Alto Paraíso. Eu e você temos muitas bênçãos para glorificar o nome do Senhor. Mas pensando nesse processo de luta, que a igreja de Alto Paraíso já deve ter passado, que o salmista passou, e que você também deve passar, e já passou por muitos percalços nessa vida, eu percebo que há alguns sofrimentos aqui, que esse salmista, ele expressa no texto claramente. E se a gente for interpretar e entender que de fato foi o rei Ezequias que escreveu esse salmo, você vai lembrar de alguns momentos terríveis da vida de Ezequias. Um dos momentos é em que um rei chamado Senaqueribe, rei da Assíria, estava devastando todos os povos, chega de frente ao reino de Ezequias e manda uma carta, manda um recado para Ezequias dizendo, olha, se submeta a mim, se renda aos meus pés, porque nenhum dos reinos que me enfrentaram não conseguiram subsistir a mim. Se renda aos meus pés. Outro momento tenebroso também da vida de Ezequias foi quando ele enfermou. E você deve lembrar desse texto em que Deus toca no profeta Isaías, e o profeta Isaías vai até o palácio e diz, olha, rei, coloca a tua casa em ordem, porque você vai partir. São momentos de dor e de sofrimento que esse rei passou, que esse salmista passou, que a igreja de Alto Paraíso passou, que você também e eu passamos. E se você for perceber aí no verso 3, uma das coisas que ele fala que ele passou, o verso 3 diz assim, laços de morte me cercaram,
Provavelmente Ezequias estava se referindo ao cerco que Senaqueribe havia feito no seu império. Que de fato ele estava sofrendo ameaças de ser morto, de ser destruído. E eu penso aqui que Ezequias estava sofrendo na sua carne, no seu emocional. E ele ainda também nesse salmo, ele não escreve só coisas boas, mas ele escreve também o verso 3 ainda, o verso 10, o verso 11. O verso 3 ele diz assim: angústias do inferno se apoderaram de mim. Como pode, né, um crente escrever isso? Caí em tribulação e tristeza. Verso 10 diz assim: estive sobremodo aflito. Verso 11, eu disse na minha perturbação. Ezequias provavelmente estava passando muitos problemas emocionais neste momento na sua vida. Talvez no momento em que ele estava enfermo, ele tenha passado por esses sofrimentos emocionais. O verso que nós lemos, o verso 3, diz que ele caiu em tribulação e tristeza. Mas se você for no verso 6, ele vai dizer que ele ficou prostrado. Ele não só sofreu uma queda, mas ele não estava tendo forças para se levantar. Essa era a dificuldade deste homem que estava louvando o nome do Senhor. E não para por aqui, no verso 11 também ele disse: eu disse na minha perturbação. Ele chega ao fundo do poço, ao perceber que estava sofrendo tanto, que ele começa a ter um pensamento tão obscuro da sua vida e das pessoas que estavam em volta dele, que ele chega a dizer: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ezequias passou por problemas de saúde, angústias profundas na alma, desânimo diante da maldade do ser humano. E mesmo assim, se prostra perante ao Senhor, se coloca diante de Deus e adora o Senhor. Porque Ezequias consegue contemplar a ação de Deus no meio do seu sofrimento. E hoje essa igreja aqui que celebra 22 anos e muito mais tempo de história, ela também consegue, e eu espero que consiga fazer isso, consiga contemplar a bondade de Deus no meio do sofrimento da igreja, no meio das provas, das lutas. Que você, meu irmão, você, minha irmã, você que está aqui hoje, você consiga contemplar também a bondade de Deus no meio do seu sofrimento. O salmista Ezequias contemplou. Ele contemplou a manifestação de Deus. E por isso, eu coloquei como título da minha mensagem, gratidão eterna. Que não seja só esse dia que você seja grato ao Senhor por estar aqui em festa. Mas que seja no seu dia a dia, todos os dias da sua vida. Que você seja grato ao Senhor pela bondade de Deus na sua vida. Esses dias eu publiquei no grupo da igreja, lá de Cavalcante, o processo, os irmãos sabem aqui, o processo de retirar o azeite da azeitona, processo de espremer. E aquilo falou profundamente ao meu coração e eu transferi para a igreja também, no grupo da igreja. E eu coloquei uma mensagem mais ou menos assim para a igreja: não tire os olhos de Deus, não tire os olhos da bondade de Deus. Mesmo que você não consiga contemplar hoje o que Deus está fazendo, lá na frente você vai entender tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse na sua vida. Você vai entender todo o propósito de Deus na sua vida e vai entender que todo momento da sua história Deus tem sido bom contigo. O salmista, ele consegue perceber isso, as atitudes, as atividades, a atuação de Deus no meio do sofrimento daquele salmista. Se você for lá no verso 1 e no verso 2, você vai perceber essa ação de Deus. No verso 1 diz assim: ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. No verso 2 ele diz: inclinou para mim os seus ouvidos. E a gente lembra da vida de Ezequias. Quando ele cai enfermo, e o profeta Isaías vai lá dar um recado, uma mensagem da parte de Deus: olha, coloca a sua casa em dia, que você vai partir. E se você não sabe a história, você vai conhecer agora, mas você deve saber já a história. Ezequias, quando ouve esse recado de Deus, Ezequias vira-se para a parede na sua cama e chora diante do Senhor. Ele ora diante do Senhor, ele clama ao Senhor.
E o texto diz que Isaías, antes de sair do reino, antes de sair do palácio, Isaías recebe uma nova mensagem de Deus e diz assim: volta lá, fala para o rei que eu ouvi a oração dele, e fala para ele que eu acrescentei anos de vida para ele. Da mesma forma, quando Senaqueribe se levanta contra Ezequias e cerca o seu reinado, e manda aquela mensagem: olha, se proste, porque você é igual a todos os reinos, todos os reis que eu já derrotei, todos os reinos que se submeteram a mim. Ezequias pega aquele recado, pega aquela carta e faz o quê? Vai para o templo, e lá ele clama ao Senhor. E o texto diz que Deus envia um anjo, e naquela noite um anjo, somente um anjo, extermina 185.000 soldados daquele exército. Que você entenda, querido irmão, querida irmã, que você entenda, querida igreja, que o Senhor tem ouvido a sua oração, que o Senhor tem inclinado os seus ouvidos para nos ouvir, que o Senhor, apesar de ser grandioso, de ser o Criador, o sustentador de tudo, de todos, Ele tem ouvido o seu clamor, mesmo pecador e pecadora como você e como nós somos. O Senhor tem ouvido o nosso clamor e o Senhor tem inclinado os seus ouvidos para nos atender segundo a vontade dEle. Essa é a atuação, uma das atuações de Deus no meio do seu sofrimento, no meio da tua dificuldade, igreja do Senhor. Mesmo que Deus permita que você passe por lutas, o Senhor tem ouvido o seu clamor. A sua vida, a sua história não tem passado desapercebido diante de Deus. A ação de Deus também lá está no verso 5, verso 5 ao verso 7. Salmo 116, verso 5 ao verso 7, diz assim: compassivo e justo é o Senhor nosso Deus, é misericordioso. Verso 6, o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Verso 7, o Senhor tem sido generoso para contigo. Uma das coisas que Deus faz por nós, além de ouvir as nossas angústias, os nossos pedidos de socorro, as nossas súplicas, o Senhor também tem tido misericórdia das nossas vidas. Nós que não somos merecedores de nada de bom de Deus, o Senhor tem sido bondoso para conosco, o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Se eu e você pudéssemos avaliar de forma sincera a nossa vida, você vai reconhecer juntamente comigo que você e eu não somos dignos de nada bom de Deus. Mas mesmo assim o Senhor tem sido misericordioso para conosco. O Senhor tem sido alguém que tem velado para cuidar de nós. O Senhor tem nos achado muitas vezes prostrados diante dEle, mas Ele tem nos salvo. O Senhor tem sido generoso para conosco. O Senhor tem sido compassivo para com o seu povo. E diante de nosso sofrimento, o Senhor também mostra algo lá no verso 8 e o verso 16. Salmo 116, o verso 8 e o verso 16, assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Verso 16: quebrastes as minhas cadeias. Além do Senhor ter sido bom com a gente, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa súplica, além do Senhor ter sido bom conosco, sendo misericordioso para com nossas vidas, o Senhor também tem nos livrado. O verso 8 aqui que a gente leu, está falando de vida eterna, está falando de salvação, está falando de Deus agindo para que aquele salmista não seja só abençoado por Deus aqui nessa terra, mas durante toda a sua eternidade. Ele está falando de alma, está falando de que Deus livrou ele da morte eterna, distanciamento eterno de Deus. O salmista também está falando que Deus curou as emoções dele, Deus curou as suas angústias, aquelas perturbações que bateram no seu coração e batem no nosso coração também muitas vezes. O salmista diz, ele das lágrimas dos meus olhos tirou, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos. O Senhor curou aquele salmista da queda os meus pés. O Senhor fortaleceu aquele homem. O Senhor fortaleceu aquele rei que, apesar de ser rei, era um adorador do Senhor. Era alguém que cria em Deus. E diante de tudo isso, queridos,
diante de tudo que Deus tem feito por nós, durante esses 22 anos de história dessa igreja aqui, eu também passei já dos 22 anos de história com Cristo. Será que Deus tem sido bom conosco? Será que a gente consegue responder a pergunta que o próprio salmista faz para ele mesmo e para nós? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Apesar das minhas angústias, apesar das minhas lutas, apesar das minhas dores, apesar dos sofrimentos que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas, o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem sido misericordioso conosco, o Senhor tem nos livrado. E isso fez com que aquele salmista tivesse algumas reações. E é a reação que nós precisamos ter também diante do Senhor. Se nós de fato somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito para conosco, essa gratidão tem que levar a gente a algumas atitudes que o próprio salmista disse aqui que ele teve na sua vida e que nós também precisamos ter. Alguns frutos, algumas obras, algumas coisas que têm que acontecer nas nossas vidas por reação à bondade de Deus. Quando nós contemplamos tudo aquilo que Deus tem feito por nós, algo aconteceu na vida do salmista. E algo precisa acontecer nas nossas vidas. E esse algo tem acontecido na sua vida, você está caminhando pelo caminho certo, apesar do choro que tem escorrido aos seus olhos. A reação do salmista, primeiro está lá no verso 1. Ele abre o salmo de adoração ao Senhor, dizendo o que ao Senhor? Eu amo o Senhor. É a primeira reação que, de fato, alguém tem que ter diante de Deus. Quando contempla, por exemplo, a cruz de Cristo. Quando contempla, por exemplo, o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas, mesmo não sendo merecedores de nada disso. Quando nós contemplamos que estamos indo para a glória, porque o Senhor também curou nossas almas. Assim como curou do salmista no verso 8, que ele diz, pois livraste da morte a minha alma. Se nós mesmos estamos caminhando para o céu, queridos, nós precisamos amar ao Senhor. E a Bíblia diz que o amor não pode ser só de palavras, né, irmãos? Tem que ser de fato e de verdade. Porque quando nós amamos alguém, nós queremos ficar perto dessa pessoa, não é isso? Nós queremos ter contato com essa pessoa, não é isso? Nós queremos ouvir essa pessoa, não é isso? Nós queremos ter comunhão com essa pessoa. Nós queremos nos alegrar junto com essa pessoa em algum lugar. E se nós de fato entendemos que nós estamos passando por lutas, sofrimentos, dificuldades, mas o Senhor tem sido bom para conosco, uma das coisas que nós deveríamos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem tido para conosco é o nosso amor sincero para com Ele. É amar o Senhor acima de tudo e de todos. E esse amor tem que te levar a você ter o desejo de estar na presença desse Deus. A você congregar, a você estar junto com a igreja, ou junto com a noiva. Estar ouvindo a voz dele, lendo as escrituras, ou num culto onde que alguém está ministrando a palavra do Senhor. Você precisa manifestar, eu e você precisamos manifestar esse amor, que não pode ser só de palavras, e sim de fato e de verdade, porque Cristo nos amou. Mas Ele não ficou só nas palavras. Ele deixou toda a sua glória. Veio viver como um ser humano qualquer nessa terra. E por fim, morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. O amor dele para com a sua igreja, o amor dele pela igreja em Alto Paraíso, o amor dele para com a igreja de Cavalcante, o amor dele para com a igreja batista, o amor dele para com a sua vida fez com que ele morresse por você. Isso tem que fazer com que a gente dedique tempo ao Senhor. É dar o nosso coração de fato ao Senhor. E se esse coração está de fato rendido aos pés do Senhor, é preciso manifestar esse amor de Deus com nossas atitudes. É amar aquele que muitas vezes é difícil de ser amado. É perdoar aquele que muitas vezes é difícil de ser perdoado.
É ajudar aquele que muitas vezes não merece ser ajudado, porque você foi perdoado, porque você foi amado, você foi ajudado pelo Senhor. Esse mundo que nos cerca, queridos, ele precisa ver esse amor de Deus uns para com os outros. Porque a igreja do Senhor, os discípulos de Cristo, ainda são conhecidos não pelos bens que eles possuem. Essa palavra ainda é verdadeira para os nossos dias. O povo de Deus não é conhecido pelo carro que ele anda. Olha, ali vai um homem de Deus porque está com um carro importado, um carro caro, um carro luxuoso. Olha, ali vai uma mulher de Deus porque mora numa mansão. Quisera nós, né, morarmos em mansões e andarmos com carrões, né? Amém? Mas não é isso, queridos. Jesus disse, e essa palavra continua sendo verdade: o mundo conhecerá que nós somos dele, se nós amarmos uns aos outros. O amor vertical que nós dizemos que temos com Deus tem que ser manifesto no nosso amor horizontal com as pessoas. O nosso amor que nós dizemos que temos para com Deus precisa ser manifesto aqui nesse local. Aí então Deus vai continuar abençoando a igreja. Salmo 133, é lá na comunhão, é lá que Deus derrama a bênção, é lá que Deus derrama a vitória. Primeira coisa então tem que fazer acontecer nas nossas vidas é o amor para com Deus. E esse amor leva a gente a outras atitudes. Se você for lá para o verso 2, o verso 10, o verso 4, o verso 13, você vai ver o que aconteceu na vida do salmista e tem acontecido nas nossas vidas. O verso 2 assim: invocá-lo-ei enquanto eu viver. O verso 4 diz assim: invoquei o nome do Senhor. O verso 10 diz: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Verso 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A segunda reação que eu vejo que aconteceu na vida do salmista, além de amar a Deus acima de tudo e de todos, a segunda fruto que Deus fez brotar na vida do salmista foi com que ele pudesse crer no Senhor tão somente. Eu não sei o que você está vivendo, né? Se nós fôssemos passar aqui fotos da história aí passada da igreja, teria vários momentos de alegria, não é isso? Mas se você fosse sincero mesmo e não escondesse os momentos de luta, você ia ver tantos momentos também que você passou de sofrimento, não é isso? Mas em todos eles o Senhor tem sido com a igreja. Em todos eles o Senhor não perdeu o controle de nada. Em todos eles o Senhor continua sendo soberano. A atitude nossa tem que ser de continuar crendo nele. Continuar buscando, irmão, você que está aqui que de repente está sofrendo angústias, dores, lutas, perseguições. Às vezes você está aqui chorando pela sua família, chorando pelo seu sofrimento. Querido, continue invocando o nome do Senhor. Continua crendo, assim como o salmista diz no verso 10, eu cria, ainda o que disse, estou sobremodo aflito. O salmista não negou que ele estava sofrendo, mas mesmo assim, ele cria no Deus que ele servia. E no verso 13 que a gente leu, é lógico que a gente lembra do cálice. O cálice que hoje para a igreja é algo mais profundo. O verso 13 ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E é lógico que esse cálice hoje para a igreja é mais profundo. Todo mês a gente lembra desse cálice. Todo mês quando a gente está diante da mesa do Senhor, e a frase aí na mesa, como é que está a frase aí, pastor? Em memória de mim. Toda vez que nós estamos com cálice, que representa o sangue derramado de Cristo Jesus pelas nossas vidas, nós lembramos que o Senhor nos salvou, amém, queridos? Apesar de lutas, e muitas vezes essas lutas, Deus sabe como agir. Muitas vezes essas lutas demoram a passar, né? Como no outro salmo, né?
Tem uma noite de choro, mas a alegria vem pela manhã. E às vezes essa manhã demora para amanhecer, né? Parece que a noite é mais longa, né? Às vezes. Mas toda vez que a igreja se reúne em memória de mim, queridos, a igreja está lembrando que, apesar de, se nós não recebemos bênçãos, vitórias, eu não estou falando que Deus não abençoa, porque Deus abençoa, mas apesar de, se Deus não nos abençoar, não nos der vitórias, queridos, nós vamos para a glória do Senhor. A maior vitória que um crente pode ter, que ele já foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário, que é ir morar no céu um dia. Tudo que vem além disso é bênção, é acréscimo. Porque o nosso verdadeiro problema já foi resolvido, igreja do Senhor. A igreja em Alto Paraíso, eu não sei quanto tempo que ela vai ficar ainda aqui, e quanto tempo o Senhor ainda não vai voltar para buscar a sua igreja. Não sei quanto tempo a igreja em Alto Paraíso terá que atuar aqui nessa terra pregando o Evangelho. Eu não sei quanto tempo a igreja batista terá que atuar lá na região onde ela atua. Não sei quanto tempo a igreja lá de Cavalcante vai ter que atuar esperando a volta de Cristo Jesus. Mas se Cristo Jesus voltar agora, queridos, nós vamos para a glória. E isso é motivo da gente amar o Senhor, da gente continuar invocando o nome do Senhor, crendo que Ele ouve e é bom para nos abençoar. E o último que aconteceu na vida do salmista, verso 9, 14, 16 ao 19. Quando a gente fala de amor, olha o que o salmista está dizendo. Quando ele fala que ele ama o Senhor, olha o que aconteceu com ele. Olha o amor sendo manifesto de forma prática. Verso 9 diz assim: andarei na presença dos ímpios. Tem crente lendo a Bíblia, né? O verso 9 diz assim: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O verso 14 ele diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 16: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Verso 17: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Verso 18: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Verso 19: nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. E ele termina dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O amor que aquele salmista diz que tinha com Deus, fez com que ele andasse com o Senhor. Como eu disse, se você diz que você ama alguém, você deseja andar com essa pessoa. E o salmista está dizendo: eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Diante de todas as pessoas que me cercam, sejam aqueles que creem no meu Deus, aqueles que não creem no meu Deus, eles vão me ver andando na presença do Senhor. E eu vejo que quando nós de fato amamos o Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós, quando nós cremos somente nele, a nossa gratidão, a gratidão que manifesta no nosso coração tem que levar a gente ao serviço ao Senhor. Essa igreja aqui precisa continuar pregando o Evangelho aqui em Alto Paraíso, amém? E essa igreja vai continuar pregando o Evangelho aqui ainda não sei quantos anos, se você, que faz parte dessa igreja aqui, continuar andando na presença do Senhor. E outra coisa que é interessante, né? Quando nós estamos no meio do problema, não sei se já aconteceu isso com você. O que acontece com a maioria das pessoas quando nós estamos na transição do Réveillon, né, de um ano para o outro? O que acontece na maioria das vezes? A pessoa chega lá no Réveillon, né, no dia 31 de dezembro, e fala assim: Deus, no ano que vem eu vou entrar numa academia e vou emagrecer. Eu vou ser um marido melhor. Eu vou ser uma esposa melhor. Eu vou deixar aquele pecado lá, Deus, de lado. Eu prometo para o Senhor. E muitas vezes passam-se anos atrás de anos. Réveillon após Réveillon.
e nós não cumprimos as nossas promessas. Porque muitas vezes nós prometemos quando estamos num momento de aperto. Quem de nós aqui, não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que já aconteceu isso com você, quando você estava num momento de aperto, uma dificuldade, uma luta terrível, e você chegou para Deus e falou: Senhor, se tu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Senhor, se o Senhor me livrar desse laço, desse aperto, desse embaraço, pode ter certeza, Deus, que eu vou mudar de vida. E aí Deus, como Ele é misericordioso, não é assim? Deus, como Ele é bondoso, não é assim? Ele ouve a nossa oração, não é assim que o salmista disse aqui? Ele inclina os seus ouvidos para nós e atende, nos socorre e nos livra do aperto. O que acontece? Nós esquecemos. O salmista não disse que iria fazer isso, ele disse: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. O povo vai ver, o povo de Deus vai ver que eu vou ter uma vida diferente, uma vida na presença de Deus. O verso 16: Senhor, deveras sou teu servo, sou teu servo, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Verso 18: cumprirei os meus votos ao Senhor. Que o aniversário de hoje é 16 de março de 2024. Seja um marco na vida da igreja em Alto Paraíso, mas seja também um marco na minha e na sua vida. Na minha e na sua história. Que você possa contemplar o Senhor. Que você possa contemplar os livramentos, as bênçãos, a bondade de Deus. Que essa bondade de Deus, essa atuação de Deus na sua vida possa fazer com que você ame ao Senhor. Que você continue crente no Senhor. E que você seja de fato, que nós sejamos de fato crentes de verdade. Que andaremos na presença de Deus, que cumpriremos nossas promessas, que manifestaremos a bondade de Deus para as pessoas, e o Senhor há de resgatar a cidade de Alto Paraíso para o Senhor. Porque a cidade, quando nós entramos aqui, eu e os irmãos que estavam no carro, a gente começou a falar das lutas que acontecem em Alto Paraíso. Alto Paraíso é assim, Alto Paraíso é assado. E sabe quando isso vai ser melhorado? Sabe quando os problemas de Alto Paraíso vão ser diminuídos? Quando a igreja for atuante. Quando a igreja de fato refletir a glória de Deus aqui nessa cidade. Esses bancos vão ser cheios de pessoas querendo ser transformadas, assim como nós temos sido. Que o Senhor possa impactar as nossas vidas como impactou a vida desse salmista. Ao ponto da gente dizer: o que eu vou dar ao Senhor? Por todos os benefícios que o Senhor tem me dado. Vou convidar você a fechar os seus olhos.